10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Como número par. Olha aqui a questão 3. Dados o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 2 e 4. Item A. Escreva com os símbolos da teoria dos conjuntos as seguintes sentenças, tá bom? Então, partindo aqui desses dois conjuntos, vamos escrever aqui as seguintes sentenças. Primeiro, 3 é elemento de A. Como é que eu represento essa sentença? 3 é elemento de A. Segundo, 1 não está em A. Terceiro, B é parte de A. Quarto, B é igual a A. Quinto, 4 pertence a B. E no item B diz: classifica as sentenças anteriores em falsas ou verdadeiras, tá bom? Agora, nós vamos solucionar as duas questões. Então, vamos lá. No item A, primeiro, 3 é elemento de A. Então, nós estamos comparando o quê? 3 é o quê? É um elemento, comparando um elemento com um conjunto. Lembrando, ó, deixa eu ver se eu encontro a tabelinha aqui, ó. Certo? Se eu estou comparando elemento e conjunto, então eu só posso usar aqui esses dois símbolos, ó, ou pertence ou não pertence, certo? Então, vamos voltar aqui, ó, para o nosso exercício. Então, se 3 é elemento de A, então 3 ou pertence a A. Se eu estou comparando o elemento 3 com o conjunto A, então ele ou pertence ou não pertence. Então, nesse caso, como é dito que 3 é elemento de A, então eu digo que 3 pertence a A. Mas já respondendo a letra B, classifica como verdadeiro ou falso. Vamos observar se o elemento 3 pertence realmente a A. Lá no conjunto A, nós temos o elemento 3. Então, vamos lá. 3 pertence a A e essa sentença ela é verdadeira. Ó, 3 pertence a A e a sentença é verdadeira. Mais uma vez, 1 não está em B. Então, 1 é o que? É elemento. E B é conjunto. Então, a comparação de elemento com conjunto, eu vou dizer que pertence ou não pertence. Como eu disse que 1 não está em B, então ele está afirmando que 1 não pertence a B. Então, vai ser 1, coloca o Ezinho, corta, e conjunto B. 1 não pertence a B. Agora, isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá no conjunto B e ver se no conjunto B tem o elemento 1. Observando lá, ó, não tem. Então, quando ele diz que 1 não pertence a B, isso é verdadeiro. Ó, 1 não pertence a B e é verdadeiro. De fato, o conjunto B não tem o elemento 1. Agora, vamos ver aqui, ó, o terceiro. B é parte de A. Então, B é um conjunto e A também é um conjunto. Então, se eu estou comparando conjunto com conjunto, então eu vou dizer que está contido ou não está contido, ou então contém ou não contém, tá bom? Então, voltando lá, ó. Pronto. B é parte de A. Se B é parte de A, ou seja, B está dentro de A, ou seja, B está contido em A, certo? Daí, essa sentença ela será verdadeira ou falsa. Então, vamos observar se todos os elementos de B estão dentro de A. Os elementos de B é o 2 e o 4. Estão em A? Sim, ó. O conjunto A tem o 2 e também tem o 4. Então, de fato, B pertence a A e essa é uma sentença verdadeira, como nós podemos ver aqui embaixo. Agora o quarto. B é igual a A. Ora, eu estou comparando o conjunto B com o conjunto A. Então, se eu estou comparando, eu vou dizer o quê? Contém, não contém, está contido ou não está contido. Mas aqui, ó, ele fala o quê? Que B é igual a A. Então, vamos usar um sinalzinho de igualdade. B é igual a A.
Mas essa sentença é verdadeira ou falsa? Observando aqui, olha. Todos os elementos de B estão em A? Sim. Todos os elementos de A estão em B? Não. Ó, o conjunto A tem um 1 e tem um 3 que não estão em B. Então, nesse caso, eu vou escrever que B é igual a A, mas essa sentença ela será falsa. Ó. Certo? B igual a A é falso. E o quinto exemplo aqui, olha, o quinto quesito, no caso, 4 pertence a B. Então, é a comparação de um elemento com um conjunto. Então, eu vou dizer o que pertence ou não pertence. Nesse caso, ele já deixou aqui, ó, bem claro, 4 pertence a B. Então, eu vou usar o ezinho do pertence. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. 4 realmente pertence a B. Agora, olha só a questão 4. Diz o seguinte: sendo A conjunto formado pelos elementos 1 e 2, e B, o conjunto formado pelos elementos 2 e 3, C, o conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 4, e D, o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, classifica em verdadeiro ou falso cada sentença abaixo e justifique, tá bom? Então, mais uma vez, eu sugiro, quem quiser, dê o pause no vídeo, tente responder as questões, certo? Classifique cada uma como verdadeiro ou falso, depois justifique. E em seguida, dá o play no vídeo e compara para ver se acertou ou não. Aí vamos lá. Ó. Exemplo A, o item A. A está contido em B, desculpa, em D. B, A está contido em B. Item C, B está contido em C. Item D, D contém B. Item E, C é igual a D. Item F, A não está contido em C. E agora a solução. Vamos lá? A está contido em D. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos justificar. Então, para A estar contido em D, basta que todos os elementos de A também sejam elementos de D. Então, quem são os elementos de A? 1 e 2. E os elementos de D? 1, 2, 3 e 4. Então, 1 e 2, que são os elementos de A, estão em D. Então, quer dizer que realmente A está contido em D. Isso é verdadeiro. Justificativa, verdadeiro, pois todo elemento de A também é elemento de D, certo? Pois, ó, 1 pertence a A, pertence a D, 2 pertence a A, pertence a D. Olha só o item B. A está contido em B. Vamos verificar. Para A estar contido em B, todo elemento de A também deve ser elemento de B. Então vamos lá. Os elementos de A, 1 e 2. Os elementos de B, 2 e 3. Os elementos de A, 1 e 2 estão em B? O 2, sim. O 1 não. Ó. Então, o A não está contido em B. Por quê? Porque existe um elemento em A, que é o número 1, que não está em B. Ou seja, 1 pertence a A e não pertence a B. Isso é falso. Ó, 1 pertence a A e 1 não pertence a B. Item C. O B está contido em C. Será que isso é verdadeiro ou falso? Então vamos verificar se os elementos de B também são elementos de C. Os elementos de B é o número 2 e 3, e os de C, 1, 3 e 4. O 3 está em B, está em C, mas o 2 está em B, não está em C. Então, pelo mesmo motivo da questão anterior, B não está contido em C. Isso é falso. Por quê? Porque existe um elemento em B, no caso 2, que pertence a B e não pertence a C. Ó. Falso. 2 pertence a B e não pertence a C. Agora o item D. Temos aqui ó, que o conjunto D contém o conjunto B. Como é que D vai conter B? Para isso, ó, aí nós vamos usar o mesmo sentido das questões anteriores, só que em vez de ser do primeiro para o segundo, vai ser do segundo para o primeiro. Ou seja, para D conter B, todo elemento de B tem que estar em D. Vamos verificar quem são os elementos de B, 2 e 3. Eles estão em D, ó, conjunto D, tá aqui, ó, o 2 e o 3 estão. Então, realmente, o D contém B. Por quê? Porque todo elemento de B está em D. Então, é verdadeiro. Tá bom? Os elementos pertencem a B e também pertencem a D.
Item E. C é igual a D. Ora, para dois conjuntos serem iguais, basta o quê? Que todos os elementos do primeiro estão no primeiro, também estejam no segundo. Então, quem são os elementos de C? 1, 3 e 4. E de D? 1, 2, 3 e 4. Todo elemento de C está em D? Sim, ó. 1, 3 e 4. Mas e a volta? Todo elemento de D, 1, 2, 3 e 4, está em C? Não, né? Ó, tem o 2 que está em D, mas não está em C. Então, C não é igual a D. Isso é falso. Por quê? Porque o elemento 2 pertence ao conjunto D, mas não pertence ao conjunto C. Ó. Falso. Por fim, o item F, que diz aí que A não está contido em C. Para A não estar contido em C, o que é que tem que acontecer? Deve existir um elemento em A que pertence a A e que não pertence a C. Vamos lá, ó. Os elementos que pertencem a A, 1 e 2. E os que pertencem a C, 1, 3 e 4. Então vamos lá. O 1 pertence a A? Sim. Pertence a C? Sim. Beleza. O 2 pertence a A? Sim. Pertence a C? Não. Então, de fato, o A não está contido no C. Então, quando é dito aqui que A não está contido em C, isso aqui é verdadeiro, certo? É uma afirmação verdadeira. Pois existe um elemento no conjunto A, que é o número 2, que não pertence ao conjunto C. Tá bom? Então, afirmativa verdadeira. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Trarei outras para vocês. E no mais, hashtag fique em casa, tá bom?